Olá com você, mais um Sozo Day, dia de ter essa palavra poderosa no coração e aonde quer que você esteja, você vai ser alcançado. Abra seu coração e prepare. Meu nome é Alex Paz, eu quero deixar uma mensagem poderosa no seu coração. Lá em Lucas 24, os discípulos de Jesus estavam se distanciando de Jerusalém, indo em sentido a uma aldeia chamada Emaús. O que nós aprendemos com isso? Aonde o mover de Deus estava acontecendo, que era Jerusalém, eles estavam indo, conversando, dialogando, discutindo, como diz o texto, acerca dos últimos fatos. E Jesus, no meio do trajeto, ou às vezes no começo ou no fim, não importa muito bem, a Bíblia não relata o período que foi, relata a distância, que era cerca de 11 ou 12 quilômetros. Jesus se aproximou-se dele e começou a compartilhar com eles. E começou a ver que eles estavam atordoados. E eu quero deixar esse sozo dentro do seu coração. O que tem te atordoado? O que tem te perturbado? O que tem às vezes tirado a sua atenção, o seu foco? Olha, Jesus ele se aproximou-se deles, dos dois discípulos, e perguntou para eles: o que vocês conversam? O que vocês discutem? E eles começaram a meio que endurecer a conversa com Jesus, falando: tu não sabes o que acontecesse em Jerusalém, as últimas, né? O homem de Deus, aquele que fazia sinais, prodígios diante de Deus, diante dos homens, ele foi morto. Os centuriões, os líderes religiosos entregaram ele à morte. A esperança desses dois discípulos estava nesse fato que havia acontecido. A última coisa que eles se lembravam era Jesus morto, o Salvador deles, aquele que prometeu a salvação, mas não lembravam, eles não se lembravam da pregação completa, que ele havia de padecer, como a Bíblia já disse, ele havia de passar por aquilo que ele passou. Eles se esqueceram disso e ficaram simplesmente com aquilo que os olhos deles contemplavam. A última imagem que estava no coração deles é a imagem da morte. O que tem sido a sua última imagem? O que tem ficado no seu coração? O que tem realmente permeado no seu coração nesses dias? Esses dias que às vezes de luta, de tristeza, de depressão, de ansiedade. E eu quero falar para você, se você está passando por um dia de tristeza, não tem problema algum você estiver passando por tristeza. Olha, o dia de tristeza pode chegar, ele só não pode permanecer, ele só não pode ficar, ele só não pode fazer morada, porque você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem disponível o Evangelho, você tem disponível as boas notícias, né, do reino de Deus. E aí Jesus começou a compartilhar com eles, começou a ensinar para eles, começou a fazer um relato de tudo que tinha sido ensinado, e aí eles começaram a se alegrar com isso, porque todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, todas as vezes que o Evangelho é compartilhado, a alegria volta. Então eu quero falar para você, se tem uma tristeza excessiva no seu coração, se tem uma tristeza durante muito tempo no seu coração, talvez está faltando o Evangelho, talvez está faltando a palavra de Deus, talvez está faltando comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo vai te fortalecer, vai te inspirar, vai te levantar. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Logo que eles perceberam que aquele homem tinha uma boa palavra, né? Conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei, começou a ser discorrido com eles, de Moisés, né? Os salmos, os profetas, eles começaram, a esperança começou a voltar. E a alegria deles foi tanto que eles convidaram Jesus para entrar na casa em Emaús. Para entrar na casa em Emaús. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? Eu quero desafiar você, receba uma célula na sua casa, participe você de uma célula, vai ser algo extraordinário na sua vida. Jesus, ele, naquela célula, naquela casa, ao sentar à mesa, algo inusitado aconteceu. Algo inusitado. No momento do compartilhar, Jesus partiu o pão. E quando o pão foi partido, a palavra foi compartilhada, o verbo que se fez carne foi ministrado, os olhos deles foram abertos. Quero falar para você, quando você se aproximar de Jesus e quando você estiver ouvindo, não só escutando, ouvindo o verdadeiro Evangelho, os seus olhos vão ser abertos e você vai experimentar vida de Deus. Nesse instante, Jesus desapareceu deles e foi ter com Simão, foi ter com outros discípulos. E esses dois discípulos voltaram imediatamente para Jerusalém. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que você não pode sair, se distanciar da onde tem vida de Deus. Talvez onde tem vida de Deus vai ter confronto, vai ter desafios, vai ter até mesmo circunstâncias de morte. Mas a vida de Deus, aonde tem a palavra, aonde tem o mover de Deus, aonde tem salvação, aonde tem restauração, ali está o mover de Deus. Então, permaneça em Jerusalém. Jerusalém, para mim e para você, hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
A igreja onde tem, às vezes, pessoas diferentes, pessoas às vezes que você não entende muito bem, pessoas às vezes que até mesmo te geram um tipo de incômodo, mas eu quero falar, são os seus irmãos, e nesse lugar é o lugar que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai avançar, que você vai ter os seus olhos abertos. Numa célula pode às vezes ter pessoas que você gosta, pessoas que você às vezes não compreendem, pessoas que às vezes você realmente não entende a maneira dele de ser criado, a rotina dele, mas é um lugar de segurança, é um lugar de confronto, é um lugar de crescimento, é um lugar de avanço. Permaneça em Jerusalém. Esse é o Souza Day de hoje. Permaneça onde Deus te plantou. Permaneça na sua igreja local. Talvez você está me vendo e você não faz parte da nossa comunidade aqui na Souza, mas você faz parte de uma comunidade, aonde quer que você esteja, permaneça. Não saia desse lugar onde Deus te plantou, porque se você foi plantado nesse lugar, rapidamente você vai ter raízes, vai produzir frutos, vai produzir braços, vai produzir sombra para outras pessoas chegarem a você. Deus te abençoe, tenha um dia poderoso, aonde quer que você esteja, tenha uma noite maravilhosa. Saiba, Jesus tem um plano na sua vida. Não desista nunca. Meu nome é Alex Paz, eu não vou desistir jamais.